Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Fábio Osterman. Hoje teremos um convidado muito especial, que é nada menos do que o meu colega de bancada na Assembleia Legislativa, deputado Giuseppe Riesgo. O Giuseppe é, assim como eu, bacharel em Direito, formado pela UFSM e tem uma trajetória bastante interessante de envolvimento com organizações que promovem o desenvolvimento e treinamento de jovens. E ele vai contar um pouco pra gente sobre a trajetória dele e a forma como ele chegou até ser deputado estadual e, claro, um pouco mais sobre os nossos desafios no dia a dia. E aí, Giuseppe, tudo bem? Estamos gravando já. Já? Ah, tá. Vamos começar então. Inclusive isso, tá? Isso vai entrar. Te peguei no susto aqui, a gente tá tomando um chimarrão. Esse é o primeiro episódio que eu gravo presencialmente com o meu convidado. Né? Afinal, poxa, meu colega de assembleia, que eu diria que tá quase com saudade de me ver diariamente aí. Né? Já tava um bom tempo sem te ver, né? Mas como é que a gente começa aqui? Já começamos, cara. A ideia é sempre a gente ter um papo mais informal possível e entre nós aqui, que estamos, para quem não tá podendo nos ver, estamos tomando um chimarrão nesse momento, de uma forma curiosa, né? Duas cuias separadas. Cada um na sua cuia, dividindo a mesma garrafa, mas cada um na sua cuia. Podíamos estar tomando uma ceva, mas aqui é coisa séria, aqui é o papo sério. Brincadeiras à parte, obrigado por aceitar meu convite para estar aqui batendo um papo. E obrigado pela parceria ao longo desse ano e meio que a gente vivenciou aí na Assembleia, né, cara? Mas eu queria falar um pouquinho também e falar para os nossos ouvintes aí um pouco sobre a tua trajetória no movimento liberal, de campanha e também sobre as tuas impressões sobre, enfim, a vida como deputado. Tu que é o deputado mais jovem da Assembleia, tu tá agora com 24 anos, é isso? 24 Faz 25 no final do ano, foi eleito com 22. Isso. Né? Eleito com 22 e empossado com 23. É isso aí. Como é que tá sendo essa experiência? Vamos lá então. Antes de mais nada, quero te agradecer. Obrigado pelo convite. Fico lisonjeado, fico feliz de poder participar do podcast Fábio Osterman. Eu não sei como é que é o nome que tu podcast Fábio Osterman. Olha aí, ó. Acertei então o nome. Eu lembro que, já que tu mencionou da trajetória, né, movimento liberal, etc., eu acho que eu entrei nessa história de acreditar em liberalismo e liberdade, e acreditar pouco em governos e mais nas pessoas quando eu estava na faculdade, né, cara? E eu fico feliz de estar aqui porque eu lembro muito bem que Fábio Osterman, o primeiro nome que significava um cara que falava sobre liberdade. Isso era legal pra mim naquela época. Eu até fui em palestras que tu ministrou e eu fico bem feliz de poder fazer parte da bancada do Novo junto contigo, né? Em 2014, né? No primeiro CIF. Não foi no primeiro CIF. A primeira vez que foi no primeiro encontro estadual do EPL, dos Estudantes pela Liberdade. Em Passo Fundo? Não, aqui em Porto Alegre, na ESPM. Porto Alegre, organizado pelo Gigas, pelo grande Gigas, o Instituto Clube Miss Rand. Que lá acho que foi 2013, né? Foi 14, início de 14. Início de 14, olha só. E aí eu até lembro que tinha um amigo meu que perguntou assim, o que esse Osterman faz na vida? Quem é esse cara? E aí eu fui olhar e descobri que tu era do direito da URGS, etc. E ali eu tava começando ali na questão de movimento liberal, né? E, cara, pra mim faz muito sentido toda essa defesa dessa linha de argumentação, que ela é a linha que defende que o indivíduo é o responsável pelas suas próprias decisões e que o governo não tem que ser dono da vida das pessoas. Ele tem que só fazer aquilo que as pessoas não conseguiriam fazer sozinhas ou que seria muito ineficiente de se fazer sozinho. Seria isso, mais ou menos. O Giuseppe está tendo um desafio adicional aqui ao dar entrevista presencialmente, porque ele está sendo constantemente cortejado pelo Pudinho, meu gato, que tá querendo muito participar da entrevista aqui, mas já te falei que tu não vai participar. Acho que o Pudim gostou de mim. O Pudim gostou bastante, ele gosta bastante de deputados estaduais do Novo no Rio Grande do Sul, então já tem uma predileção por ti. Show de bola. Já adquirido. E aí, cara, cortando muito direto pro momento atual, né, acabou que eu participei muito do Clube Farroupilha, um dos maiores grupos liberais estudantis do mundo, um dos maiores do Brasil. Premiado internacionalmente. Premiado nacionalmente, internacionalmente. Tu já foi palestrante, diversas pessoas de grande relevância já foram palestrantes lá. E eu me candidatei em 2018 a deputado estadual e o risco ganhar. Acho que isso é bacana a gente falar um pouquinho sobre a história do Clube Farroupilha, porque é um case de sucesso importante. Incrível, né? Surgiu em 2014 ou 2013? 2013, fundado por gente como Gianluca Lorenzon,
Fabrício Sanfelice, Rafael Dalmolin, Bruno Davi, o próprio Fred Cosentino, que é o nosso coordenador da bancada, teve na fundação. Outras pessoas que acabaram não se envolvendo mais tanto, né, que eu não vou nem citar o nome delas porque não são da vida pública, mas eram estudantes da UFSM de economia, de direito. Eu acho que dá pra deixar o Pudim no meu colo aqui, porque ele tá... Deixa ele, que ele tá muito tá insistindo, né? Pessoas lá principalmente da UFSM, eram mais ou menos 10 estudantes que estavam cansados, principalmente da doutrinação socialista, marxista forte que existia na UFSM. E Santa Maria é uma cidade que tem uma trajetória, uma tradição de esquerda, de sindicalismo, de funcionalismo público. Que como Santa Maria é uma cidade criada pelo funcionalismo público, basicamente, era uma cidade de ferroviários até a década de 1960, uma cidade razoavelmente pequena, que começou a crescer por conta da UFSM. Até hoje não tem um parque industrial grande, relevante, tem algumas indústrias certamente, mas não é tão forte quanto outras cidades, e se baseia muito no serviço público, e infelizmente o serviço público está tomado, de certa forma, em alguns pontos, em alguns setores, pela militância de esquerda socialista, né? Não é nem uma esquerda soft, social-democrata, é uma esquerda socialista pesada mesmo, que defende com unhas e dentes Lenin, Stalin, esquerda do DCE. A esquerda do DCE e tal. Então, o Santa Maria é muito disso, e dentro da UFSM, infelizmente, é muito assim também. E os professores, eles insistem, às vezes, em tentar forçar um top-down, um argumento de autoridade de que eles estão corretos e que o socialismo é algo bom, que é algo onde as pessoas são iguais, etc, como se fosse algo maravilhoso. Tu já era liberal quando você entrou na faculdade? Não era. Aí que tá, esse é o ponto. Só que isso pode sair pela culatra, né? Pode ter um efeito colateral forte. E eu nunca gostei dessa história de me falarem o que é certo, sem que eu vá tomar as minhas próprias conclusões. E eu tinha uma professora que falava abertamente que Cuba era um lugar maravilhoso, que a Coreia do Norte, ela falava da Coreia do Norte. Depois de algum tempo, ela começou a dizer que a Coreia do Norte não era tudo isso que ela dizia. E aquilo me deu um efeito assim que eu pensei, não, pera lá, isso não é certo. Não é possível que em 2013, que era quando eu entrei na faculdade, estejam falando que socialismo funciona, que é algo bom, que é algo maravilhoso e que a gente vai ter um país melhor se nós tivermos um país socialista. Não é algo bom. E aí eu fui estudar e fui buscar. Até que um dia eu descobri que ia ter uma palestra. Eu lia muito na internet daí, né? Muitos blogs e textos, livros, etc. Eu lembro do primeiro livro que eu baixei pra ler, que era o Cálculo Econômico sobre o Socialismo começou já com Mises, uma pedrada. Eu fui ler aquilo lá e aquilo lá me deu um plim, assim. Eu lembro que eu marcava as partes importantes, acabei marcando todo o livro e desisti de marcar, porque tava tudo arriscado. Eu imprimi o livro, veio um PDF, lá, acho que do Instituto Mises até, e comecei a anotar tudo, e eu até levei pra faculdade lá pra mostrar pros meus colegas, e eles não tiveram muito interesse em ler um texto sobre o cálculo econômico sobre o socialismo, porque ele não funciona. Mas tu não teve uma formação política de casa, então teus pais não eram... Não. Sim. Não, minha mãe nunca gostou de política, o meu pai também não muito. O meu pai, na verdade, ele gosta de ver, de assistir, mas ele nunca se envolveu, assim, fortemente, né? Política partidária também zero. Tanto que eu não tinha partido, nunca tive partido, até o Novo surgiu. Eu também não quis entrar no Novo naquela época, porque eu ainda tinha muito receio, né? Sabe que isso é mais um traço de similaridade entre nós dois, né? Tu não tem ninguém na política, né? Minha família não é uma família especialmente politizada, mas eu, diferentemente de ti, eu por um lado, eu também não entrei como liberal na faculdade, mas eu entrei como esquerdista. Mas tu vê como é curioso a força dos tempos. Porque tu entrou em 2013, eu entrei em 2003. 10 anos. É interessante como mudou o clima político e o clima de ideias no Brasil em 2013. Em 2013 não existia um Instituto Mises, não existia Students for Liberty. Tu não tinha como catar na internet isso, né? Que eu catei. Exatamente. E aí o que aconteceu foi o seguinte, né? Voltando pro Clube Farroupilha, um dia eu tava andando na faculdade e eu vi um cartaz impresso, uma impressora normal, eu acho, uma folha A4, grudado num painel escrito Capitalismo e Liberdade, palestra inaugural do Clube Farroupilha. Eu pensei, eu vou nesse negócio, né? Quem era o palestrante, tu lembra? Era o Domingos Branda e o professor Anderson Denardim, que é hoje o coordenador do curso de Economia da UFSM. E quando eu convidei alguns colegas meus pra ir, ninguém quis ir. foi até meio triste. Eu lembro que ninguém queria ir, eu fui pra casa meio chateado, assim, que ninguém queria ir. E aí eu até não ia ir na palestra, porque eu não ia sozinho. Aí eu pensei, cara, quer saber, azar, eu vou ir, eu vou ver, eu quero ver que esses caras vão falar de capitalismo e liberdade dentro do Centro de Ciências Sociais da UFSM. Aí eu fui lá e tinha esses caras aí que estavam falando do Clube Farroupilha. Aí eu me disponibilizei pra entrar, entrei. Me botaram num grupo de Face, era isso que era o Clube Farroupilha naquela época, um grupo de Face, de gente que não era socialista dentro do UFSM, e a gente ficava compartilhando texto e vídeos e conversas e livros e tal, e acabou que se criou, né?
E aí foi tomando corpo, foi tomando um crescimento forte, a gente começou a organizar eventos, etc. E começamos a ir nos eventos liberais ao redor do estado, e foi aí que eu te conheci, no caso que eu te vi naquele evento do EPL lá em... Tu veio em Porto Alegre e foi lá no encontro na SPM. Exatamente. E também foi um encontro que eu não ia vir, porque eu não conhecia quase ninguém no clube, eu não tinha nenhum amigo, mas azar também, né? Eu vou vir, vou ver, quero conhecer. Fiquei num hostel aí, eu tinha 18 anos, assim, não era uma coisa normal viajar assim sozinho, né? Fiquei num hostel e vim pra participar e começou ali, comecei a participar. Que legal. A gente chegou a trocar uma ideia, né? Naquela época, não? Não. Primeira vez que a gente bateu um papo foi quando tu foi palestrar no CIF, daí aí sim, ali eu já conheci mais de perto. Eu lembro que era o primeiro CIF que a gente organizou, que os palestrantes eram... CIF, pra quem não sabe, é o Simpósio Interdisciplinar Farroupilha, que é um evento que... Acho que na primeira edição reuniu o quê? Umas 400 pessoas? 350, mais ou menos. E hoje reúne quantas? 780, 800, mais ou menos. E um evento em Santa Maria, né, cara? Interior do estado, uma cidade que não é de acesso tão fácil assim. Sim. Não é tu pegar um voo e tu cair direto em Santa Maria. Tu tem que pegar um voo pra Porto Alegre, tem que pegar um ônibus pra Santa Maria, ou ir de carro, não é tão simples. E aí naquele primeiro CIF foi o Leandro Narlock, lembra? Uhum. Aquele professor chinês lá, o Zia Yiling, que fugiu da China e foi pros Estados Unidos. Eu não me lembro mais agora os outros palestrantes que estavam lá, mas eram gente de altíssima estirpe, né, de altíssima qualificação, e em Santa Maria, isso impactou a cidade. O Hélio Beltrão estava lá. O Marcel foi comigo, mas ele não palestrou. Hélio Beltrão foi palestrante. O Marcel, passado pela eleição. O Marcel recém-eleito estava lá. Sim, quase eleito, ele ficou na primeira suplência. Né? Isso, recém quase eleito. Recém, enfim, fim da eleição. Recém quase eleito. E aí impactou a cidade, né? Uma cidade pequena, média na verdade, média para pequena. Com mentalidade de cidade pequena, receber um evento dessa magnitude, falando de coisas que o pessoal não está acostumado a falar, começou a impactar, e aí começou a crescer. Aí o Clube Farroupilha tomou corpo, se tornou o maior grupo do SFL no Brasil, e depois se tornou o maior grupo do SFL no mundo. Eu tive a felicidade de ser presidente durante 1 ano e meio, quase 2 anos de presidência. E aí depois eu participei também no SFL, fui coordenador estadual, regional, etc. Mas antes disso, em paralelo a isso, tu teve uma experiência muito marcante numa organização que nem todo mundo conhece, que eu conheço, enfim, acabei conhecendo mais. Tem bastante envolvimento. Mas é uma organização dessas curiosas, né? A gente até brinca que são os Illuminati. Porque quando a gente percebe que eles existem, a gente percebe que eles estão por todos os lados. Só no meu gabinete tem 2. Tem 2, e já teve 3. Já teve 3. Que é a Ordem Demolei. Uhum. Conta pra gente aí um pouco sobre o que é a Ordem Demolei e qual a influência e impacto que ela teve na tua vida. Cara, a Ordem Demolei teve muito impacto na minha vida, tanto no meu pensamento político, pensamento civil, e na minha forma de ver o mundo, assim. É uma organização civil, então ela não tem nada de dedo do governo, não tem nada de envolvimento de políticos, etc., que se organiza para tentar formar melhores cidadãos. É isso, basicamente. Foi uma organização criada nos Estados Unidos em 1919, que visa isso, engrandecimento pessoal, crescimento pessoal, melhoria dos jovens, e é destinada para jovens rapazes. Tu entrou com quantos anos? 14. Destinado para meninos de 12 aos 21 anos, com a supervisão de adultos, que são os maçons, e por isso que tem toda essa como é que eu posso dizer, esse hype de que é obscurantista e tal, mas não tem nada de secreto. Não visa nada além de engrandecimento pessoal. E uma coisa que é legal da Ordem Demolei, que eu aprendi lá e para mim faz todo sentido, são as liberdades civis que a Ordem Demolei defende. Ela fala abertamente, claramente, que deve existir liberdade civil, e sem a liberdade civil não existe liberdade intelectual, religiosa ou política. E isso, para mim, faz todo o sentido. Uma instituição civil organizada de forma privada, com os seus regramentos, seus critérios internos, defensora disso, para mim, isso é o mais liberal que se poderia ter. Um liberal clássico mesmo, assim, que fala que, não, pera lá, se nós precisamos criar melhores homens, nós vamos pedir pro governo ajudar a gente a criar melhores homens. Não, a gente vai se organizar e a gente vai botar esses jovens aqui para dentro, e a gente vai ensinar os princípios, os valores que nós consideramos corretos, e a partir disso formar o caráter deles. E para mim isso foi muito impactante, só que depois eu dei um passo a mais. Eu percebi que não existe liberdade civil sem liberdade econômica. Se o governo tem a autoridade de dizer para mim onde é que eu vou gastar o meu dinheiro, como que eu posso gastar, o que eu posso fazer, onde é que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que viver minha vida, então ele tem controle da minha liberdade econômica e, portanto, tem controle da minha liberdade civil e, portanto, controla toda a minha vida. Então a Ordem Demolei também é importante na minha formação como liberal, esse entendimento de mundo. Uhum. E tu teve, então, a partir da formação dessas 2 grandes escolas de vida, digamos assim, na tua formação, esse impulso
para se envolver na vida política? Quando é que tu sentiu que tu queria? Quando é que te deu uma faísca? Ou tu é daqueles que desde pequeno tu já tinha interesse em política e já pensava, já olhava na TV eventualmente e pensava, pô, um dia eu vou estar lá? Como é que é? Cara, eu gostava, né? Eu achava legal, mas assim como eu achava legal, eu também queria ser jogador de futebol, né? E assim como eu achava legal, eu queria ser lixeiro, né? Eu achava massa o cara correndo atrás do caminhão. Que bom que tu desistiu de ser jogador de futebol. Tu tá passando fome. Ia tá mal agora. A gente já jogou futebol algumas vezes aí, eu não consegui mostrar os meus golpes. Tá guardando. Um dia eu mostro. E aí, cara, eu sempre achei legal, assim, olhava e tal, eu gostava de comentar, de falar com meu pai, como eu falei, ele gostava de falar sobre política, né? Mas não tinha envolvimento partidário, mas eu não sei quando que me deu o plim, assim, a vontade. Talvez tenha sido depois de participar Participei levemente na campanha de 2014, eu não conhecia o Marcel, eu vi que o Marcel defendia aquilo que eu acreditava, eu resolvi fazer uma propaganda para ele, a gente se mobilizou um pouco lá em Santa Maria, falou bastante do Marcel pro nosso pessoal lá, a gente conseguiu 700 e poucos votos. Tu que participou da campanha do Marcel, vocês não foram para Santa Maria, né? Não. Então, esses 700 votos... Na campanha não. Foi a gente que fez basicamente muita coisa, a gente conseguiu palestra para ele lá, coisa assim, para tentar divulgar as ideias do cara que a gente considerava, e de fato era o único que defendia o que a gente defende, né? Eu lembro de um post dele no Face que ele fez, eu não quero criar leis, eu quero revogar leis. Isso pra mim, tá, beleza, esse é o cara que eu vou fazer campanha. E 2014 foi legal, deu certo, ele se elegeu, entre aspas, né? Virou suplente, ficou naquela situação ruim de vai e volta. E aí depois em 2016 não tinha nenhum candidato liberal em Santa Maria a vereador. Tinha alguns, né, que flertavam mais com o liberalismo. Eu ajudei um pouco a campanha do Marco Jacobsen, que ele tem uma linha bem mais próxima daquilo que a gente acredita. Só que a gente não tinha um candidato liberal nosso, sabe? Mas não se elegeu e aí tu ficou com essa sensação de que, poxa... Se eu fosse candidato, eu me elegeria, eu fiquei pensando. Se eu tivesse sido candidato a vereador, eu me elegeria. Porque eu não quero falar do Marco em si, né? Mas eu acho que muitas coisas eu faria diferente numa campanha a vereador. E eu pensei, cara, quer saber? 2018 é uma boa oportunidade. Tem um partido que eu posso entrar, que é o Partido Novo. Eu tinha visto nas redes em 2016, né? O partido surgiu em 15. Eu acompanhei de longe a eleição do Camusato, acompanhei de longe a eleição da Janaína e do Leandro Lira. Eu olhei de longe, né? Não cheguei a participar. E pensei, cara, quer saber quem seria o melhor candidato que defenda as minhas ideias do que eu mesmo, né? Então, tu tem um ponto interessante também na tua trajetória em relação ao Novo, né? Tu te inscreveu pela primeira vez no processo seletivo, tu tinha o quê? 20 anos? Tinha 20 anos. Tinha 20 anos. Foi um dos mais jovens a se inscrever no processo seletivo. E tu foi reprovado no primeiro momento do processo seletivo, né? Bem lembrado. Na verdade, eu tava, naquela época, eu tava que nem tu, né? Tu tava no Livres, e aí eu tava pensando se eu entrava no Livres ou se eu entrava no Novo. Porque o Livres defendia abertamente tudo aquilo que eu falava. O Novo, naquela época, ele ainda não estava claramente um partido liberal, assim, né? O Novo, ele ainda tinha umas... Ele ficava com aquela história de Estado eficiente, coisa assim, depois que ele assumiu verdadeiramente. Liberalismo econômico, etc. E aí ali me deu um pouco mais de segurança no Novo, né? Eu tava com medo que o Novo fosse virar um partido de eficientismo estatal, vamos defender um Estado eficiente e vai ser isso. Então eu tava preocupado com isso. E aí eu fiquei na dúvida, né? Se eu entrava no Novo ou no Livres, só que aí eu decidi entrar no Novo porque eu tava com receio que não fosse dar certo lá o movimento do Livres dentro do PSL por conta de todos os riscos que tinha, Bivar, etc. Deu, né? Realmente, infelizmente, acabou não dando e não foi por culpa do pessoal do Livres que tava lá dentro, né? Foi mais por culpa de fatores externos. Sim. E aí eu entrei no Novo e me inscrevi no processo seletivo. Eu tinha 20 anos, estava na faculdade ainda. Para deputado federal. Era o único que tinha no Rio Grande do Sul. E aí eu fiz o processo e fui rejeitado no processo seletivo. Recebi um e-mail dizendo que infelizmente eu era muito jovem ainda, que eu não tinha condições de concorrer a deputado federal, mas que eu tinha que continuar no projeto e me readequar. E eu acho que essa é uma lição muito importante, porque infelizmente tem muita gente que passa pelo processo seletivo ou passa por alguma experiência e é reprovado ou não acaba não tendo o resultado que espera e desiste. E aí vira um detrator, né? E vira detrator, né? O que a gente vê muito. As pessoas acabam não entendendo como é que se constrói um partido político e no caso do Novo acabam não entendendo o propósito do processo seletivo. Tu ser reprovado no processo seletivo não quer dizer que tu seja um merda. Não, e não foi isso que eles me falaram. Não quer dizer. Não foi isso que eles me falaram. O seguinte, é um bom candidato pro futuro. Tá escrito, eu tenho até o e-mail até hoje. Infelizmente, és um bom candidato pro futuro, no momento ele não tá preparado. Podia moldurar isso aí, cara. Podia ter, né? E aí eu fiquei chateado, por óbvio, né, cara? Claro. Fiquei chateado, falei com pessoas dentro do partido, pedi feedback, o que aconteceu, por qual motivo. Aí me falaram que o meu currículo não tava muito bom, que o meu vídeo de apresentação não foi tão bom, etc, que aparentava ter um bom conhecimento do liberalismo,
batismo e do Estatuto do Novo, de como funcionava e tal, mas ainda não estava pronto. Aí, bom, eu fiquei esperando um novo processo seletivo e fui me adequando até aquele momento. Aí passou alguns 2 ou 3 ou 4 meses, não me lembro, e recebi um e-mail, assim. Isso que é o bom do novo também, né? O filiado, para ele ser candidato, é um processo hiperdemocrático. Ou seja, tu foi aprovado, mas tu não te desfiliou, não saiu batendo porta, não saiu falando mal do partido. Tu baixou a cabeça, foi estudar, te preparar, e quando tu recebeu esse e-mail... E aí que tá, existe processo seletivo no Novo. Eu não precisei ir atrás de algum político do Novo, me abraçar nele, me agarrar nele e pedir pra ele virar o meu padrinho e me levar adiante. Pra ele conseguir um pistolão pra te aprovar no processo seletivo. Não foi isso que aconteceu. De repente eu recebi um e-mail. Eu era um filiado comum de uma cidade do interior, recebi um e-mail. Olá, Giuseppe, está aberto o segundo processo seletivo para deputado federal do Partido Novo no Rio Grande do Sul. Clique aqui e se inscreva. Eu cliquei e me inscrevi. Só que precisava pagar, né, a taxa, e eu não tinha grana pra pagar a taxa. Quer dizer, eu até podia pedir pro meu pai, etc, mas eu não quis, eu quis dar um jeito. Aí eu fiz uma vaquinha, busquei outras pessoas e consegui uma grana e paguei a tal da inscrição e fui fazendo ela. E aí deu certo, cara, fui aprovado, e isso me mostra claramente que o processo seletivo funciona, ele busca aprovar as pessoas no momento correto. Talvez eu não tivesse preparado mesmo para ser candidato a deputado federal com 20 anos, assim, saindo da faculdade. E ele também faz com que as pessoas melhorem e se aprimorem e busquem uma... Ele dá um norte também, né? Isso que é interessante. Mas claro que sempre vai ter gente que vai dizer que não, porque a pessoa tal, fulaninho, foi aprovado no processo seletivo e é um candidato ruim. Pode acontecer, cara, não é perfeito, né? É formado por pessoas, mas o que eu acho mais massa no processo seletivo é a democracia que ele traz para dentro do processo político. Qualquer pessoa afiliada ao partido pode se inscrever e qualquer pessoa afiliada ao partido pode ser candidato. Eu não preciso pedir amém de ninguém para isso. Isso é interessante também que quem avalia são, inclusive, pessoas de outros estados, né? Nas fases. Claro que tem critérios objetivos, tu responder as perguntas, tu responder a prova objetiva, tu cumprir com as metas do processo. Isso. Que tem fazer eventos. E tem um ponto importante das metas do processo, que eu tinha muita vergonha de criar uma página com meu nome, publicar vídeo, publicar texto, manifestações e começar a deixar meio na cara que eu ia ser candidato. Tem muita gente que tem vergonha disso e eu era uma delas. Eu tinha muita vergonha. É um passo importantíssimo para se começar. E o processo seletivo exige isso. O processo seletivo obriga. Não tem essa de comece a aparecer. Porque não sei o que, não. Tu tá no processo seletivo, tu tem que fazer essas coisas. Mas é lógico, né, cara? Tu quer ser candidato, tá? E é um processo dolorido, né? Tu já é pessoa pública faz tempo, né, Fábio? Mas tu sair da vida privada e se tornar uma pessoa pública, manifestar tuas opiniões. Ainda mais com a visão de política que as pessoas têm no Brasil, né? De que política é um lugar de gente oportunista, é um lugar de gente que só quer tirar o seu, só quer ganhar uma vantagem, né? Aí o processo exige isso e tem que dar um jeito. E aí eu fui aprovado, então, no processo seletivo para deputado federal, né? E aí depois que o Novo decidiu ter candidatos a deputado estadual, eu fui lá e troquei. Pedi um número na convenção, e também é outra coisa do número, né? Pedi o número na convenção, tava lá, pedi 30030, teve mais outras pessoas que queriam, não deu certo, aí eu pedi 30500 e aí deu certo. Eu não sabia que tu tinha pedido o 30030 ali. Esse era o número que eu queria inicialmente, mas aí eu vi que tinha muita gente pedindo, daí como eu não sabia quais eram os seus critérios de escolha, daí eu falei assim, quer saber? Eu não sei qual vai ser o critério, então eu vou pegar algum número que ninguém mas tinha pedido. Mas ficou bom o 30300? Eu peguei o 30300. Fica sonoro? Não, hoje eu tô convencido que é o melhor número, mas tu pega um número que já tinha um retrospecto favorável no Rio Grande do Sul, que era o número do Camozato. É o número cabalístico, né, cara? O Sérgio Vitor de São Paulo também era 30300. Olha só. É o número cabalístico. No meu caso, o Daniel José era 30300. Então também é cabalístico. Teve bastante voto aí também. E é sonoro, né? 30300, 30400, 30500. 30500 é um número bacana também, né? Mas falamos aí sobre a tua formação e tal, tua trajetória, e como é que foi a eleição? A eleição como é que foi a construção dessa candidatura? Então, como é que funciona, né, cara? Eu nunca tinha participado a fundo de uma eleição. Eu tinha participado, assim, pedido voto e tal, mas, cara, organizar ela, encabeçar ela, trazer gente, fazer... O que eu pensei? Deve ter alguma forma certa de fazer isso, né? Não é possível que depois de centenas de anos de democracia ao longo do mundo não se tenha uma sistematização de como que é o jeito certo, como que é o jeito errado, o que dá certo e o que não dá. E aí eu fui dar uma estudada, fui ler livros, fui buscar explicações, textos, etc. Falei até com um cara, um politólogo venezuelano que eu encontrei num curso que eu fiz no Chile. Olha só que loucura, né? O Jean de Biasi, o nome do cara. E eu falava em espanhol com ele, pedia dicas e tal. O cara foi me dando umas dicas, foi me dizendo como é que fazia e tal. E eu fui estruturando uma ideia, assim. Falei com pessoas lá de Santa Maria que também já tinham sido candidatas e montei um negócio. Só que, cara, a campanha, querendo ou não, é uma coisa do candidato, né? Sim. A forma de organizar, a forma de trabalhar, como que é a hierarquia e tal.
E aí eu montei uma equipe, juntei um pessoal que podia me ajudar, muitos deles oriundos do Clube Farroupilha, que trabalhavam comigo naquela época, quando eu era presidente. Perdi muitos no meio do caminho da equipe de pré-campanha. A minha equipe de pré-campanha, olha, acho que quase ninguém participou na campanha em si. E eu montei uma equipe de pré-campanha 1 ano antes da eleição. E aí fui fazendo, né, publicações na internet, coisa assim, de pré-campanha, e depois na hora da campanha em si, foi muito importante as apresentações do Novo e os processos de explicação que aconteciam, porque é muito complicado, né? Como é que faz a questão financeira? Como é que faz a questão jurídica? Onde é que eu tenho que me cadastrar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir conta no banco? O dinheiro vem da onde? Se vem um dinheiro errado de uma doação de uma empresa, por exemplo, como é que eu devolvo? O que eu faço? Como é que eu faço para ficar tudo certinho, tintim por tintim, para não ter risco nenhum, de problema nenhum? É um processo difícil de se entender assim na primeira vez. E qual foi a maior dificuldade que tu encontrou no meio do caminho? Quando tu começou a campanha, tu achava que tu ia te eleger? Tu tinha uma meta? Como é que era isso? Quando eu comecei a campanha, o meu objetivo principal era sair bem dela. Eu falava claramente para todo mundo que era preferível perder de cabeça erguida do que ganhar de um jeito sujo, torpe, tosco. Então, cara, esse era o fato número 1, assim. Sair da campanha bem. Esse era o objetivo na pré-campanha. Só que, não faz muito sentido, né? Tu entrar num processo tão grande quanto esse. Tu pedir dinheiro para pessoas doarem para ti, tu pedir para acreditarem em ti, para votarem em ti, para confiarem em ti, para botarem pra levantarem uma bandeira com a tua cara, o teu número, para compartilhar as tuas coisas, só pra fazer nome, pra não ganhar, não faz sentido, né, cara? Eu queria botar em prática aquilo que eu acreditava. Então eu comecei a falar para o pessoal que não, na verdade não, a gente tem que entrar para ganhar, e azar, vamos trabalhar para ganhar. Mas ganhar, lógico, de cabeça erguida, com tudo certo, sem nenhum erro, então vamos trabalhar como se fosse uma coisa hiperviável que a gente nossa eleição era um campo aberto também, né? Fora eu, ninguém tinha sido candidato, quer dizer, acho que a Fernanda tinha sido candidata, mas não tinha tido uma votação tão expressiva, mas era um campo aberto, né? Então, um campo aberto, exato. Isso ofereceu uma oportunidade muito legal. E aí eu vislumbrei, assim, eu fui estudar o sistema eleitoral, que eu também conhecia, mas conhecia pouco. Eu achava que os mais votados se elegiam, quer dizer, eu sabia já que os mais votados não era exatamente os mais votados que se elegiam, tinha um processo por trás disso, e eu percebi que dentro do Novo a gente tinha um nome bem forte, que era tu, que certamente seria o primeiro colocado, mas o risco era a gente ter só uma cadeira, e eu não queria trabalhar para eleger só uma pessoa, a gente tinha que trabalhar para eleger 2 cadeiras. E aí tinha diversos outros candidatos e eu identifiquei que, na verdade, eu estava pau a pau na corrida com muitos deles e até muito atrás de muitos deles. O Douglas Sandri, que é o primeiro suplente, é um cara que entrou muito bem na campanha, foi secretário lá em Lajeado, fez um bom trabalho. A própria Fernanda entrou bem, o TJ entrou bem, tem o Bonamigo também. Eu lembro que o Bonamigo, o pessoal falava assim, o Bonamigo tá bem, tá estruturado, e eu ficava, eu preciso como é que eu vou fazer para eu ficar na frente dessas pessoas? Eu preciso trabalhar muito, né? O que tu fez? Cara, eu juntei meus amigos todos e falei pra eles, gurizada, o negócio é o seguinte, a gente tem uma oportunidade de fazer algo histórico, a gente tem uma oportunidade de colocar, entrar lá naquele lugar que a gente só vê na TV, que é a política, ela pode também proporcionar que pessoas comuns entrem lá, não é só a gente que eu vi no jornal, na TV, etc. E eu tô me disponibilizando, vamos trabalhar, vamos ajudar, e cara, eu tenho muitos amigos aí ao redor do estado inteiro, muitos que eu conheci na Ordem Demolei, muitos que eu conheci no movimento liberal do Clube Farroupilha e tal, que me apoiaram muito, me ajudaram, e eu sou eternamente grato a eles, assim, porque, isso é uma façanha bem grande, um gurizão recém saído da faculdade, cheio de amigo, com sonho de ser eleger deputado, e deu certo, sabe? Então sou muito grato a eles, e foi isso que a gente fez. E aí, organização de campanha, doação, pedido de família, né? Eu sempre vai pra cima da família, pede pro pai apresentar os amigos, pra apresentar o tio, apresentar os amigos, o grupo de não sei o quê, e comecei a falar com o pessoal, e é isso, cara. E acabou que o risco era ganhar. O problema, cara, o dia da eleição, aquele dia pra mim... Pois é, como é que foi esse dia pra ti? Porque foi... Meu Deus. Foi um dia tenso, né? Meu Deus. A que horas vocês estouraram o champanhe? Nossa. Que horas foi... Como é que foi, né? No dia anterior podia fazer campanha até no máximo 10 horas da noite. A partir das 10 da noite tinha que fechar tudo e ir embora. Então a gente juntei toda a galera e falei, é o último dia, a gente tem que fazer algo forte nesse dia. A gente passei o dia inteiro na rua, das 8 da manhã até as 10 da noite. 9h55 a gente tava no sinal entregando panfletinho,
Quando deu 9h57, 8, eu falei, tá, gurizada, vamos todo mundo recolher as coisas, vamos pra casa, vamos dormir, amanhã é eleição e... Dormiu tranquilo de sábado Não, e domingo? foi a pior noite da minha vida, eu acho que eu acordei umas 6 da manhã, pilhado pra ir votar. Mas sabe que eu tava tão cansado, mas tão cansado que eu até dormi tranquilo. Meu Deus, cara. Até dormi tranquilo. O pior é tu tá cansado e tu não conseguir dormir. Isso é foda. E aí, fui lá pro comitê, passei o dia inteiro no comitê e a galera foi chegando, assim, ia votar, passava lá e tal. Tu foi votar que horas? Fui votar de manhã, acho que eram umas 10 horas, era o horário de maior movimento na minha sessão, mais ou menos umas 10, 11 horas. Eu fui nesse horário, só que ninguém me reconheceu. Eu fiquei muito preocupado. Pensei, putz, tô ferrado, né? Ninguém me reconheceu. Eu cheguei aqui, eu sou um anônimo votando. Mas aí depois começaram a chegar quando fecha a votação, vem os papelzinhos das urnas, né? O pessoal começou a trazer os boletinhos de urna e cara, eu comecei a aparecer bem nas urnas, comecei a aparecer bem. E eu comecei a me apavorar e começou a juntar gente e o rádio começou a anunciar. E as urnas de Santa Maria começaram a sair mais tarde ou foi... Não, foi mais tarde, foi quando fechou tem um problema do horário de verão, não tem, né? Sim. Não, mas o estado... não, saiu antes. Saiu quando fechou as urnas, começaram a sair os boletins. Eles têm que grudar o boletim num lugar visível. Mas a apuração em si? A apuração em si começou depois. Foi fortes emoções, né? E aí as rádios começaram a anunciar. O candidato de Santa Maria tá bem cotado dentro do partido dele, é possível que consiga pegar uma suplência, quem sabe ser eleito, etc. E o pessoal começou a escutar na rádio, começou a se apavorar, começou a me ligar, começou a ir no comitê. Sim. Quando eu vi, meu comitê tava com, 80, 90 pessoas lá apavorado olhando a TV. Só que o problema era que ficava... tudo disparou na frente, né? Eu saí nas primeiras urnas, saíram urnas de Porto Alegre, urnas que eu não tenho tanto voto. Eu saí lá por 8º, 9º do novo, eu pensei, putz, né, sem chance de ser segundo ou terceiro. E aí tu disparou e eu comecei a subir, e eu comecei a ficar junto com o Sandri, né, bastante pegado ali, eu e ele, a Fernanda também tava bem, aí ficou eu e ele, até que uma hora eu e ele despontão, ela ficou um pouco pra trás e ele tava na minha frente o tempo inteiro. Sim. E aí eu pensei, o Sandri vai ir. E aí... Só que as urnas de Santa Maria estavam menos porcentagem do que as urnas de Lajeado, que é a base dele. E a galera começou a falar isso, as urnas de Santa Maria estão vindo, estão chegando. Que horas era isso, mais ou menos? Eram umas 8 da noite. 8 da noite. E, eu comecei... Tava bebendo já ou tava esperando? Não, tava esperando, tava tenso, tava horrível de tenso. E tinha gente com informação que chegava antes, tinha gente que não... E aí o problema era a cadeira do novo, né? Se ia ter 2 cadeiras ou não. Até que uma certa hora se consolidou, assim, o novo vai ter 2 cadeiras, eu passei para segundo lugar, e aí se estabilizou em segundo lugar durante um tempo, só que o problema é que tu tem que decidir, né? Vou comemorar agora, porque não é sacramentado, assim, né? Toma, tá eleito, acabou. Aí a gente decidiu comemorar. Que horas isso? Era umas 10h30 da noite. Umas 10h30 da noite. Eu lembro que eu tentei te ligar, mas não consegui. Eu não deixei ninguém atender. O pessoal, o Fábio ligando, fulano ligando, falando, não, ninguém atende, não falem nada, porque o pior de tudo vai ser a gente comemorar e depois perder. Aí todo mundo bloqueou o celular. Liguei pro Sanfa também, mas não consegui falar. Não deixei ninguém atender, cara. E aí, eu tô até tremendo de lembrar do momento. Mas é um momento histórico, né, cara? É o tipo de experiência que a gente não esquece nunca, né? E aí, a minha apuração até não foi tão emocionante, mas eu fiquei vidrado acompanhando a votação dos outros. Eu obviamente tava torcendo por ti, né, tu sabe? Eu até costumava falar durante a campanha que se eu não fosse votar em mim, eu votaria em ti, para pessoas que eu encontrava, falavam que eu ia votar em ti. Mas deve ter sido uma loucura, né? Tá louco. E aí depois a gente perdeu a cadeira de madrugada, né, pelo que eu ouvi falar. Pela apuração, o pessoal levou a nossa cadeira é das sobras, né? A minha cadeira é uma sobra. E aí, num certo momento, saiu uma urna que tinha muito voto no pessoal e pouco voto nosso. E aí, eles passaram a ter 2 cadeiras, a gente uma. E aí, acho que uns 10, que não sei quanto tempo que foi. A apuração total, acho que acabou lá pela meia-noite. Foi algum momento da noite, assim, bem tarde da noite, que a gente perdeu a cadeira e depois retomou. E aquele momento ali, ainda bem, eu até tava no telefone com uma pessoa, ele me falou, cara, acho que a gente perdeu a cadeira. E aí aquilo me deu um mini ataque cardíaco, assim. E aí eu já tinha comemorado, já tava indo pra... Isso me faz lembrar muito a eleição de 2014. Eu atuei, eu fui um dos coordenadores da campanha do Marcel, né, não sabe? E a gente, o PP, que era o partido do Marcel, perdeu a 8ª cadeira nos últimos minutos também. Imagina. A gente estava já literalmente organizando a festa da vitória. O Marcel ia sendo eleito deputado estadual. E eu estava acompanhando a apuração e o Henrique Viana, que era o coordenador administrativo da campanha, estava no telefone com o cara do local que a gente ia organizar a festa, e aí eu estava com o aplicativo ali aberto, apertando atualizando. F5, atualizando, e eu lembro até hoje que eu vi ali, me deu um gelo, eu gritei, Henrique, PP perdeu a cadeira.
Daí eu lembro dele, tipo, desmoronando, assim, Que tristeza. no sofá. Daí a gente foi para Dois Irmãos, né? Lá, inclusive eu vou gravar um episódio com o Marcel aí pra gente falar de algumas das histórias que a gente passou juntos. Mas o importante é que deu tudo certo. Isso é pro cara se lembrar o quão difícil é conseguir não é uma eleição dessa. Não é cara? fácil. O Marcel Van Hatten, o deputado federal mais votado em 2018, não se elegeu deputado estadual. Ele era suplente de deputado estadual. Então é difícil pra... Nossa! E a gente conseguiu ser o 10º partido mais votado do estado, né? Um partido de estreia, um partido que estava chegando pela primeira vez, que não tinha nenhum figurão, enfim, eu tinha sido candidato já, claro, mas não tinha nenhum figurão, não tinha gente com mandato, né, e foi uma conquista incrível. Tu fez voto em quantas cidades? 300 e alguma coisa, não me lembro exatamente. É uma loucura, né, cara? 350 e poucos. Ser votado em cidades que nem sabia que existia. A maior loucura é tu abrir a planilha depois, né? Tu olhar lá no município que tu não sabe que existe, tem um Não, voto. uma coisa que eu adoro fazer quando eu vou no município, ou quando eu conheço alguém de algum município, deixa eu ver quantos votos eu fiz nessa cidade. É um negócio muito louco, né, cara? Sim, e pra mim foi muito centrado em Santa Maria, né? Eu fiz metade da minha votação só na cidade de Santa Maria. Mas ainda assim, 300 e tantos cidades, né, cara? E aí é engraçado, tu abre ali, 2 votos, 3 votos. Isso é impactante. É uma força das redes sociais também, né? É muito forte. Mas, enfim, eleito com 22 anos, deputado estadual mais jovem, como é que tá sendo aí esse 1 ano e meio? Olha, Reclamações a respeito do teu companheiro de bancada, hein? Algumas. Reclamações a respeito do teu líder de bancada? Algumas. Pode enviá-las para Maurício Tomedi, @l.rs.gov.br. Cara, eu acho que é o seguinte, né? Quem eu era quando eu entrei no mandato, eu mudei muito em 1 ano e meio, e tu também certamente mudou muito em 1 ano e meio. A minha percepção sobre como que funciona a administração pública mudou muito. Eu tenho certeza absoluta que não tem como dar certo um governo grande mais convicto ainda, porque eu sei como funciona lá dentro agora. Esse modelo agora de distanciamento controlado que a gente está comentando do governo do estado é uma demonstração de planejamento soviético que a gente está vendo no dia a dia, que não tem como funcionar, é muito burocrático, é muito difícil, tem dados que faltam, não dá para planejar a vida humana do jeito que... Dá para planejar cada centímetro das políticas públicas, né? Isso se percebe muito mais no dia a dia, percebendo lá o que acontece. Só que, cara, a política é um ambiente que a gente tem que aprender como é que funciona, né? Eu nunca tive lá dentro, nunca vi como é que era. A gente teve que ir aprendendo. A gente cometeu erros, a gente cometeu acertos, a gente teve posicionamentos que a gente não se arrepende, mas tem coisas que a gente poderia ter feito melhor, e isso eu e tu junto, né? Então eu acho que eu mudei muito, cara. Eu digo pros meus amigos, eu envelheci 10 anos em 1 ano, tranquilamente, assim, não digo fisicamente. Já tá com umas barbinhas brancas ou não? Eu já tô com bastante. Eu não digo fisicamente, mas eu digo mentalmente, né? Porque, cara, cansa e é um processo difícil e é desgastante. É desgastante, é uma criação de casca também, né? Tu acaba criando uma certa casca de críticas e de comentários maldosos, que não é fácil isso, e quando a gente fala de uma pessoa pública é uma coisa, agora quando a gente vira pessoa pública e fala... E qual foi o momento mais duro pra ti, assim, o momento em que tu sentiu um baque mais forte no dia a dia lá das nossas experiências? Cara, talvez o primeiro que eu senti que foi forte foi na época que a gente estava defendendo fortemente a privatização da CE, da Sulgás, da CRM, que são companhias que têm que ser privatizadas urgentemente no Estado. E eu estava saindo de uma sessão de uma comissão, da Comissão de Constituição e Justiça, e tinha uma cambada de gente assim, gritando, enlouquecida no corredor da Assembleia, e eles sabiam quem eu era, e eles apontaram o dedo na minha cara e falavam: Giuseppe vagabundo. E aquilo ali me impactou, cara, porque eu não sou vagabundo, entendeu? Eu tô defendendo o que eu acredito, e não é porque estão te pagando, ou porque o governo te deu cargo. Aí eu te falava, os caras, vocês estão aí, vocês são vagabundos, são vocês que estão aí terça de manhã aqui na Assembleia fazendo griteiro. Os caras, não, eu tô trabalhando. Sim, eles foram contratados pra estar lá, né? Os caras que são contratados pra fazer balbúrdia na Assembleia. Ali me impactou. E a segunda vez foi a vez aquela da presidência, né? Aquilo lá que a gente pediu pro presidente sair do cargo porque ele foi condenado, foi cassado o cargo dele. A gente pra quem não sabe, o então presidente da Assembleia, deputado Luiz Augusto Lara, foi condenado por unanimidade no TRE, a cassação, tá recorrendo ainda até hoje, e a nossa bancada foi a única que pediu que ele deixasse a presidência, né? Não sei qual foi o teu momento que tu deu um baque maior, mas acho que esse aí... Aquele dia foi um dia duro, né? Especialmente a forma como a nossa posição foi recebida pelos outros deputados, né? Que lá dentro é curioso, né? A gente tem e a gente tem buscado construir essa trajetória desde o início, né? A gente sabia que a gente não podia esperar chegar lá e ser recebido pelos nossos colegas como amigos.
Claro que não. Porque a gente defende coisas que vão contra os interesses diretos deles, né? Nós defendemos um Estado mais enxuto, defendemos menos privilégios, defendemos, enfim, privatizações. Chegamos já botando o pé na porta, abrindo mão do auxílio mudança e defendendo a abolição, né? Mas hoje tu acha que tem mais espaço ou menos espaço do que tu imaginava para as nossas ideias lá dentro? Eu acho que mais do que eu imaginava. A gente conseguiu construir, querendo ou não, pode ter deputados que têm restrições e que têm algum certo receio, e pode ter pessoas que discordam da gente, mas querendo ou não, a gente conseguiu construir uma reputação e demonstrações de que o nosso trabalho é sério. A gente está embasado em dados técnicos, a gente está embasado com as evidências. O melhor de tudo é que os fatos estão ao nosso lado, né? E a gente consegue ter uma equipe qualificada. Cara, a nossa equipe é muito boa, as pessoas muito respeitada lá dentro. Exatamente, são muito respeitadas lá dentro. Então eu acredito que podem discordar da gente e podem votar contra aquilo que a gente propor, mas pelo menos o respeito existe. Exato. E a consideração de que a gente tem embasamento existe. A gente não é visto como um lunático que está lá inventando coisa, não. A gente tem um posicionamento consolidado, assim. Eu acho que isso é bom. Eu prefiro que não gostem de mim, mas que me respeitem, do que gostarem de mim e não me respeitarem. Sim, isso é muito importante. Acho que é um dos nossos principais conquistas e vai ser um dos nossos principais legados para a próxima bancada do Novo, que eu tenho certeza que vai ser maior na Assembleia. Não sei se eu vou estar lá, não sei se tu vai estar lá, até uma das perguntas que eu quero te fazer, mas o nosso legado, realmente, a gente tem trabalhado para ser um legado de consistência, coerência, de disposição para enfrentar os grandes temas do nosso Estado, de não ficar apegado a pautas paroquiais, mas sim atacar os grandes temas, né, buscar construir. Até fala um pouquinho aí sobre quais tu acha que foram os temas mais relevantes com os quais tu te envolveu. O ICMS-ST, com certeza, uma forma de tributação que eu conhecia vagamente antes de entrar na Assembleia, que agora eu conheço a fundo, porque eu tive que estudar para aprender, para entender. Então explica em breves palavras aí pro pessoal que não é tributarista. Cara, é o seguinte, né? O ICMS, ele é um imposto cobrado de acordo com o preço que se vende um produto. Tem um percentual, tu desconta aquilo que já se pagou de imposto para evitar o imposto em cascata. Então, se eu compro um produto a 100 e revendo a 200, eu já paguei imposto sobre aquele 100, né? O valor é agregado, é sobre o valor agregado. Só que o ICMS é muito difícil de se cobrar, né? Porque são milhares e milhares de vendedores, milhares e milhares de produtores, e todas as operações incidem o ICMS. É impossível de se fazer um cálculo tão fácil. Então, a substituição tributária se inventou uma forma de, também, planejamento central do governo tentar prever o valor que um produto vai ser vendido lá pelo distribuidor final, pelo vendedor final, e cobrar esse imposto no produtor, na indústria. Então, por exemplo, se um produto vai ser vendido a R$100 ao final da cadeia e o imposto lá é 20%, em tese, R$20 é imposto. Mas o industrial que produziu, ele vai vender a 20, a 10, a 15. Mas ele vai ter que pagar os R$20 de imposto porque o governo previu que vai se vender a R$100 lá no final da cadeia. O grande problema disso é que, como a gente sabe, não tem como acertar o valor. Então o governo, como ele tinha esse bônus de arrecadar muito antes, porque ele arrecada lá na indústria e até chegar ao final da cadeia demora demora meses, então o governo se dava o problema, se aceitava, assumia o risco, absorvia o risco de errar o preço. Então se ao final alguém vendeu a 200, 300, 400, 500 e pagou imposto só sobre 100, o governo não vinha incomodar, porque ele tinha errado a previsão, e da mesma forma o contrário, se a pessoa vendia abaixo, já estava pago o imposto. E aí o governo começou a perceber que, na verdade, ele podia cobrar mais, ele podia ter uma receita mais. Podia ter uma receita sem precisar aumentar os impostos. Sem passar pelo ônus de aumentar imposto. Sem passar pela Assembleia. E aí, cara, isso aí foi identificado, a gente começou a criticar fortemente, gritou contra isso e conseguimos razoavelmente, mais ou menos, resolver a situação agora, ainda que temporariamente, mas essa foi a pauta mais importante, assim, porque ela é complexa, ela é difícil e ela impacta a vida de todo mundo diretamente. Acho que eu consegui explicar. Olha, a vez que eu expliquei mais rápido a ST. Foi uma boa explicação. Normalmente é uns 10 minutos para explicar a ST. E atualmente tu acabou de concluir também a comissão especial de de revisão legal. Revisão legal, né? Como é que foi esse esforço? E aí é complicado, né? A proposta da comissão especial, ela já entrou, o pessoal já viu com maus olhos, assim, porque pelo que eu percebi, a comissão especial de revisão legal já existiu 3, 4 ou 5 vezes na Assembleia. Foi um esforço tentado anteriormente. E nunca conseguiu dar um resultado tão forte. E até a minha agora eu consegui fazer um relatório robusto, mas o resultado ainda não teve, né? Tem que aprovar as coisas no plenário. Tem que propor as medidas de revogação, né? Porque a tua ideia de revisão, ela passa pela consolidação de leis. Isso, e revogação de leis desnecessárias. Inspirado aí nessa ideia que eu tinha lá desde quando eu votei no Marcel, de revogar leis. E
a gente teve que identificar as 15 mil leis do Estado. Cara, são 15 mil leis. É tipo, imagina ler um livro de 15 mil páginas. Sim. E tem leis que tem muito mais, né? Então imagina ler um livro de 50 mil páginas. É trabalho para passar anos fazendo. Sim. E leis antigas, leis mal numeradas, leis desde a época da província de São Pedro, 1800 não sei quanto, desde a época da Revolução Farroupilha, é uma confusão de leis que estão aí. São criadas toda semana. A gente cria lei toda semana. Sim. 1, 2, 3, 4, 10 leis num dia só. E aí o que a gente conseguiu fazer foi identificar, a gente conseguiu analisar a fundo 5 mil delas, 4 mil e alguma coisa, e propor já a revisão de 1.700. E falta ainda mais uma boa quantidade, mas muitas delas a iniciativa é do executivo, né? O governador que tem que tomar a iniciativa. Sabia que das 15 mil leis do Estado, 3 mil é só para tratar de funcionalismo público? Também pudera, né? É um estado que gosta de ter funcionário público para tudo que é canto, né? É complicado, cara. É complicado. Então agora falta efetividade, né? Sim. Foi um trabalho difícil, mas é recompensador, eu diria. Maravilha. E no mais, tu tá gostando da vida de deputado? Não sei, cara. Por um lado é bom. Pois é, isso é um papo recorrente que a gente tem, né? Tem momentos que são muito bons, tem momentos que são muito frustrantes, tem momentos que fazem a gente pensar, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Isso é uma pergunta muito recorrente. Isso acontece com alguma frequência comigo, né? Às vezes eu paro e penso, cara, eu podia estar agora terminando meu doutorado, dando minhas aulas, de repente fazendo um doutorado de sanduíche no exterior, me estressando menos, ganhando tanto ou talvez até mais, prestando uma consultoria. Eu podia estar agora sem as pessoas estarem falando de mim nas redes sociais, né, no Twitter, no Facebook. Mas quando a gente é embalado e motivado por um propósito, acho que acaba fazendo a diferença, né? Então, na maior parte dos dias eu chego em casa com a sensação de que o dever foi cumprido, foi mais um dia de luta em defesa de mais paz, mais liberdade e mais prosperidade para o nosso estado, e acho que também tem essa sensação. Né? Sim, eu tenho. Um sentimento dúbio, né? Quando antes eu não entendia como é que as pessoas bipolares se sentiam, mas agora acho que talvez eu tenha um pouco de uma noção. Claro que não vou saber, porque eu não tenho transtorno, mas eu acho que eu entendo mais ou menos isso. É um sentimento duplo, né? É legal, é bom, é recompensador, tu é reconhecido, teu trabalho é reconhecido, tu como pessoa é reconhecido, mas também é uma pauleira, é complicado, não é fácil, assim, é uma brincadeira. E eu, por ser muito jovem, eu tenho que representar, eu tenho que demonstrar que apesar de ser jovem, eu consigo fazer um bom trabalho, então eu tenho que me dedicar mais ainda. Então eu tenho esse sentimento, assim. E outra, né, uma coisa que eu tenho como mote da minha vida agora é que eu não quero depender de política para viver. Eu tenho convicção disso. Eu preciso ter outras atividades, eu preciso ter empresa, ter, sei lá, a possibilidade de fazer um trabalho fora daqui que, cara, se eu não me reeleger em algum momento, eu não tô com as calças na mão e não vou ficar dependente de um cargo, alguma coisa, porque isso pra mim é degradante. O que tu tem feito pra... Quais são os teus planos pro futuro também, enfim? Cara, eu tenho estudado bastante direito tributário, né? É um tema que eu gosto, que eu tô envolvido, Pô, imagina um advogado tributarista, ex-deputado, né? Exato, entendeu? É uma coisa que dá pra fazer, e eu também tenho investido em algumas atividades empresariais aí, que eu não vou mencionar nomes e nem setores, mas eu sou sócio já de algumas empresas que eu tô ajudando a construir e tal, porque, cara, a gente também tem que ter uma atividade no setor privado, né? Tem que ter uma produção, tem que ter empregar gente, enfim, é isso que eu acho. Essa conexão com a vida real, né? Às vezes a vida ali no parlamento acaba nos bitolando um pouco. Exato, pode se perder um pouco, né? Tu pode ficar muito a fundo ali, daqui a pouco tá o cara falando ali, pois é, porque ganhar 15 mil por mês é pouco, porque como a gente ouve com frequência. Ouve com frequência, o cara que ganha 15, 16 mil às vezes num cargo alto na Assembleia, porque ele ficou anos lá e foi, 15 mil é ruim, é pouco. Pô, cara, não é. Tu tirar 15 mil de prolabore numa empresa é porque tu tá bombando, cara. Exato. Não é fácil. Mas pra finalizar então, Giuseppe, recomenda aí pros nossos ouvintes uma série que tu andaste assistindo recentemente. Uma série. Eu assisti, eu assinei o Amazon Prime, tá? Porque o Netflix não tava muito bom, tava incomodado. E tinha uma promoção lá, era 89 pila um ano, eu paguei 89 e ainda tenho o Prime de enviar as coisas muito automático. Aí eu olhei e assisti... Recomendo também. Eu assisti The Boys, que é uma sátira com super-heróis, que é legal a full, só tem uma temporada, mas é legal a full, assisti com a minha namorada. E agora eu comecei a assistir The Man in the High Castle, que é uma distopia, assim, né? Histórica. Como se os nazistas tivessem ganho a guerra, e eles dividem os Estados Unidos, metade é o Império, um pedaço do Império Nazista, e outra parte os Estados Pacíficos do Japão, coisa assim, e mostra essa distopia, assim. Eu
terminei a primeira temporada agora. E tem a zona de transição também no meio. Tem a zona neutra, exato. E, cara, eu tô gostando, tô achando legal, só que agora como eu vim pra Porto Alegre, a minha namorada ficou em Farroupilha, eu prometi de assistir junto com ela, não posso assistir, eu tô meio que Vocês podem fazer umas sessões conjuntas também de assistir. A gente pode assistir junto, mas ela não tem... Mas não tem mesma graça. Não tem. Ela não tem acesso ao Amazon Prime. Bom. Mas é legal, cara, eu recomendo essas duas. É uma boa série também. Eu assisti quase a primeira temporada inteira, mas parei. Tu assistiu The Boys? Não, eu assisti The Man in the High Castle. Assisti The Boys, cara, é uma sátira, assim, uma sacanagem com super-heróis. Levezinha. Não é levezinha, é meio como se fosse uma distopia também, num mundo onde os super-heróis, eles são uma empresa privada, na verdade, só que ela tem relações governamentais, é um clássico grande corporação lobista que se utiliza do governo para fazer o que eles querem. E são super-heróis que, pro público, eles são maravilhosos, mas na verdade eles são um bando de pau no cu, sabe, no dia a dia ali. Interessante. É bem legal, cara. Vou dar uma olhada. O bom dessas entrevistas é que eu acabo também conseguindo aí algumas boas dicas. Tenho tido, e os nossos ouvintes também, por consequência, boas dicas aí de séries. Mas não ficamos só nisso. Queria que tu indicasse um livro que tu leste recentemente e que te chamou a atenção e que te agregou algo para que os nossos ouvintes também tenham essa experiência. Um livro que eu gostei bastante, recente, né, dos últimos que eu li, foi a organização do professor Denis Xavier das obras do Thomas Sowell, Breves Lições Thomas Sowell, do Instituto Mises Brasil. Da LVM, né? LVM. E é bom de ver o que o Sowell escreve, porque ele é um autor negro dos Estados Unidos, que é um dos caras mais politicamente antipoliticamente correto que existe. Ele fala as verdades baseadas nas evidências, ele não fica cheio de dedo para falar o que ele pensa, e ele demonstra assim que a vida dele é uma vida de superação, claramente uma vida de superação. O cara trabalhou em tudo que é lugar, deu o jeito dele, conseguiu fazer doutorado, se tornou um professor graduado na universidade. Ele tem uma trajetória impressionante. Ele chegou a dormir na rua. Chegou a dormir na rua, foi pra guerra, fez uma... Esteve na Guerra da Coreia, né? Na Coreia como fotógrafo. E é uma demonstração, e ele fala muito hoje em dia a gente tem muito disso, dos intelectuais ungidos. Aquele cara que, como ele é um intelectual e ele tá dando as opiniões intelectuais dele, ele é ungido de erro, ele não tem erro, ele tem um monopólio da virtude, da qualidade, então ele é do bem e aqueles que discordam dele são do mal. E hoje em dia tem muito disso, né? Se eu discordo de alguém da academia, que é aquele cara, não sei o que, do bem, não sei o que, eu sou um cara do mal, eu sou escória. E isso não dá. E o Sowell fala disso, é bem legal, vale a pena. Bacana. Breves Lições, Thomas Sowell, Organização Denis Xavier. Este livro é mais um livro que o link para comprar vocês encontram aí na descrição do nosso podcast. E, Giuseppe, queria te agradecer, não só pela atenção, mas também pela parceria. Vamos apertar a mão? Não, sem mão. É o Bolshake. Cotovelo. De cotovelo aqui. Obrigado Essa cena deve ter sido pela parceria aí nessa caminhada. Tem sido um baita aprendizado aí e, enfim... A gente, não é mentir, de vez em quando a gente se desentende, como qualquer casal, né? De vez em quando a gente se entende, a gente se desentende, a gente às vezes discorda em alguns pontos, mas acho que tem sido... Eu não poderia imaginar ter um parceiro melhor nessa caminhada aí na Assembleia. Mas uma coisa importante do desentendimento é porque a gente fala o que a gente pensa. Exato. Nós temos a similaridade. É isso aí, cara. Já aconteceu algumas vezes de a gente tá um clima meio estranho, a gente pega e chama um outro pra falar aqui, ó, não gostei de tal coisa, beleza, aceito a crítica ou discordo da crítica por que tal e tal motivo, enfim, e vida segue. Isso acho que é importante numa relação política, numa relação de amizade, numa relação profissional, e enfim, que a gente possa seguir com essa parceria aí muitos anos adiante. Tamo junto, obrigado pelo convite, e vou te fazer um convite também pro meu podcast, que eu vou começar a lançar aí também mais adiante. Gravaremos, quando a gente estiver ouvindo esse podcast, o teu podcast já vai ter sido lançado. Então procurem aí pelo podcast Gabinete 806 no Spotify. Que certamente vai estar muito bom. Não ouvi ainda, porque quando a gente está gravando nesse momento, ainda não foi lançado, mas certamente serei um ouvinte e vai ser um prazer aceitar esse convite e gravar uma participação com vocês. Valeu, grande abraço.